Galera, olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um método de seleção de ativos conhecido como Magic Fórmula. É isso mesmo, mas antes da gente começar aqui, eu quero convidá-los a se inscreverem no meu canal, a ativarem o aviso de notificação para todas as vezes que eu subir um vídeo, vocês serem avisados, beleza? Então de onde que surgiu essa Magic Fórmula, de onde que surgiu esse método de seleção de ativos? Esse método ele foi divulgado num livro que é bem conhecido no mercado financeiro, chamado The Little Book That Beats the Market, que da tradução aqui para o português é o pequeno livro que bateu o mercado, vamos dizer assim, que venceu ou que foi mais lucrativo do que o mercado. Porque assim, deixar uma coisa clara aqui para vocês, Por que a gente faz a escolha das nossas ações de forma individualizada? Por que a gente faz o stock picking? Por que a gente analisa ações, Porque a gente quer, no longo prazo, ser mais lucrativo do que o mercado, Ter uma rentabilidade melhor do que o mercado. Então, se você não tem a intenção de se envolver com o mercado, de estudar, de se aperfeiçoar como investidor para bater o mercado no longo prazo, faz muito mais sentido, e isso é uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos, Faz muito mais sentido, por exemplo, se você quiser se expor ao mercado de ações, você investir num ETF, por exemplo, num fundo de índice e você ter a rentabilidade do mercado acionário. Não faz sentido você perder tempo, escolhendo as suas ações se a sua intenção ou a sua pretensão não é bater o mercado. Beleza? E quem escreveu esse livro, Quem criou a Magic Fórmula? Foi o Joel Greenblatt, que é um dos conhecidos investidores aí do mercado americano, Ele é um adepto aí ao value investing, que é uma filosofia de investimento aí adotada pelos principais investidores aí da história, E ele é um devoto aí, um admirador, confesso, do Warren Buffett, que é provavelmente aí um dos maiores investidores de todos os tempos, o maior value investor de todos os tempos, E o que ele tentou fazer? Qual foi a pretensão dele com a Magic Fórmula, Foi pegar aí os ensinamentos do Warren Buffett e traduzir num método de seleção de ativos que pudesse trazer a filosofia de investimento do value investing, que é, basicamente, você investir em empresas boas, empresas maravilhosas, vamos dizer assim, e que estejam sendo negociadas num preço adequado, num preço justo, Isso é muito subjetivo, Como é que é isso, Como é que eu analiso uma empresa e eu falo, essa empresa aqui realmente é uma boa empresa, e quando eu olho do ponto de vista de precificação, como é que eu sei que ela é uma empresa que está sendo negociada num preço atrativo? Ele quis pegar essa subjetividade e transformar num método que pudesse tornar as coisas mais fáceis, trazer para uma questão quantitativa essa questão que tende a ser subjetiva. E o que ele fez, Ele baseou basicamente o método dele em duas partes, A primeira parte é tentar escolher as boas empresas, as empresas maravilhosas. E aí ele usava um indicador, Ele passou a adotar um indicador chamado ROC, que é o Return on Capital. Porque na visão dele, as empresas maravilhosas são aquelas que conseguem pegar o capital investido e transformar em valor para o acionista, em ser rentável. E como que ele fazia? Ele pegava dois componentes, O EBIT, também conhecido como lucro operacional, e o capital investido, que era o ativo imobilizado mais o capital de giro. O que é o capital de giro, É o ativo circulante tirando caixa e equivalentes de caixa menos o passivo circulante. Então ele pegava o EBIT, dividia por esse capital investido, chegava num indicador que ele chamava de ROC, Return on Capital. E a outra vertente de análise dele para a seleção de ações era com base no preço daquele ativo, Preços atrativos ou preços justos. E aí ele usava uma metodologia aí que era o Earnings Yield, vamos dizer assim, o retorno por lucro. O que ele fazia, Ele pegava o EBIT também, que é o lucro operacional daquela companhia, e dividia pelo valor da firma, que nada mais é do que o valor de mercado de uma empresa mais a sua dívida líquida. Então ele tinha um indicador ali de preço. Legal, mas esses indicadores não falam muita coisa, Como é que você combina esses indicadores aí para transformar numa seleção de ativos? O que ele fazia, Ele pegava um indicador, de rentabilidade e classificava essas empresas do maior para o menor,
E aí, com base nessa lista, ele numerava, né? Ele atribuía notas para essas empresas, né? Então, o primeiro recebia o número 1, o segundo recebia o número 2 e assim sucessivamente. E aí ele fazia a mesma coisa com aquelas empresas que apresentavam o menor indicador de preço, que eram aquelas empresas que estavam sendo consideradas mais descontadas em relação ao seu valor intrínseco, vamos dizer assim, né? Então ele pegava a primeira posição, ele colocava 1, colocava 2, colocava 3 e assim sucessivamente. O que ele fazia? Ele somava as notas dos dois indicadores e também classificava. Então aquelas empresas que tinham a menor nota combinada eram aquelas empresas que tinham a melhor avaliação de acordo com a Magic Formula, que eram aquelas que potencialmente tinham a maior rentabilidade e o menor preço de mercado, né? Então ele conseguia fazer, baseado nesse método, uma seleção de ativos que pudesse ser vencedores no longo prazo, beleza? E vamos lá, aquilo que todo mundo quer saber, né? A Magic Formula funciona ou não funciona? No livro, o Joel Greenblatt, ele mostra ali um período de tempo, né, de aproximadamente 20 anos, que ele fez um backtest com relação a essa Magic Formula, e ele atestou que o método dele teria, durante esses 20 anos, um retorno de aproximadamente 30% ao ano, um retorno médio de 30% ao ano, enquanto o mercado apresentou um retorno de 12% ao ano na média. Então ele conseguiu, né, ser mais lucrativo do que o mercado através desse método. Se você der um Google aí, você vai encontrar vários backtests a respeito da Magic Formula, e esse método sim, ele se mostrou aí bastante efetivo, tem vários testes que mostram a efetividade desse método, né? Mas olha só, eu acho que sim, a Magic Formula ela pode ser um bom início, né, para você escolher os seus ativos, mas mais para você fazer um filtro inicial, né? Porque, como vocês sabem, né, existem milhares de empresas aí na bolsa, é impossível você acompanhar tudo ou você analisar todas as empresas. Então você pode sim usar a Magic Formula para fazer um filtro inicial e a partir disso você vai fazendo uma análise mais aprofundada, né, daquela companhia, análise setorial, eventualmente do histórico dessa companhia, para assim você entender se essa empresa pode ser sim um bom investimento para você. Beleza? Então essa é a Magic Formula, é isso que o Joel Greenblatt quis passar pra gente, é esse que é o método que ele criou. Se você curtiu esse conteúdo, deixa aí o seu like monstro. Tamo junto, é tudo nosso, valeu!